Muito boa noite. Estamos ao vivo pelo Facebook, na página da Câmara CSFS. É um prazer estar aqui hoje recebendo os doutores Marcelo Sacramone e doutora Adriana Bragueta. Hoje quem vai conduzir o debate é a doutora Marina Vidal. Agradeço em nome da Câmara CSFS ao professor Cláudio Fink, que está representando aqui a PUC São Paulo, por trazer um debate tão valioso. E também agradeço a BEAB por todo o apoio na pessoa da Camila Simão, que sempre tem nos ajudado. Por favor, professor. Obrigado, Lília, em nome da PUC. Agradeço mais uma vez ao professor Marcelo Sacramone por estar conosco aqui, certamente para brilhantar o evento. E, claro que, como a gente está falando em abrilhantar o evento, uma das principais figuras do mundo da arbitragem, aquela que a nossa lua, nossa luz mestra. Vai ser uma alegria poder contar de novo com a Adriana Sacramone e, com certeza, sobre as firmes mãos da Marina. Passo então a palavra, Marina. É um prazer tê-los aqui com a gente, gente. Boa noite. Muito obrigada, Cláudio, também. Eu vou agradecer aqui ao pessoal da ABARV, ao Cláudio, a Alice, o pessoal da CSFS, e, claro, a Adriana e ao Marcelo por estarem aqui presentes hoje. Realmente é uma grande honra dividir essa mesa online com vocês, porque são pessoas que tiveram alguma participação muito importante na minha própria formação. Marcelo me descascando no mestrado, me ensinando muitas coisas que eu não sabia sobre a RJ, e a Adriana, acho que ela talvez nem se lembre, mas quem é multi e tem a Adriana no painel nunca se esquece dela. Realmente, assim, é marcante. Então, estou muito feliz aqui de estar no papel de conduzir as perguntas e não de recebê-las da doutora Bragueta, porque realmente é algo que a gente não esquece. Não vai desforrar agora, hein, Marina? Não. Pode ficar tranquila. Bom, dito isso, acho que a gente pode passar para a primeira pergunta, que acho que faz sentido, de fato, o Marcelo responder, já que a gente quer saber o que o juiz deve fazer, né? A primeira pergunta que a gente tem hoje para debater é em relação ao artigo 7º da Lei de Arbitragem. Quando uma ação é ajuizada e as partes discordam de absolutamente tudo, que, como a gente sabe, é a regra, o que você, Marcelo, acha que o juiz deve fazer e no que ele deve se pautar para decidir os aspectos do compromisso arbitral, uma vez que não tem certo ou errado? Primeiro, boa noite para todos. É um prazer participar do Habitalks e eu parabenizo todos os integrantes e participantes. E aí, parabenizo o professor Cláudio Finkenstein, amigo da PUC, parabenizo você, Marina, por coordenar esse debate e agradeço por participar junto com a professora Adriana Bragueta, sempre que nos ilumina nesse tema. E aí, para começar, a gente está sobre uma ação do artigo 7º da Lei de Arbitragem a respeito do compromisso arbitral ou de uma cláusula, de uma convenção que não estabelece todos os requisitos necessários para que a arbitragem seja instalada. E aí o que fazer? Bom, a gente precisa lembrar que, ao contrário da jurisdição estatal, a arbitragem traz como fundamento, principalmente aqui, o próprio cumprimento da vontade bilateral das partes, né, de se sujeitar a este procedimento. Então, portanto, a partir daquele momento, eu tenho já um fato negativo, que é este determinado conflito não vai poder ser resolvido pelo judiciário, então pelo Estado. Quem vai submetê-lo ou quem vai apreciá-lo, a vontade das partes deve ser extraída. E aí o próprio procedimento exige uma audiência do procedimento do artigo 7º para que se possa entender, diante daquele conflito, qual é a resistência das partes a fazerem, a afirmarem um compromisso. E aí o principal dos pontos que me parece, eu concordo com você que não tem certo ou errado, né, e a sentença judicial aí nesse ponto vai suprir a manifestação de vontades das partes no compromisso, então ela vai tentar, de alguma forma, se aproximar do que a parte
decidiria, né, ou manifestaria sua própria vontade, quais são as suas resistências para tentar superá-las caso não haja uma composição. Então, extremamente, nos conflitos, pelo menos que passaram por mim a época da vara com competência arbitral, essas questões acabavam se resolvendo numa própria conciliação e escolha da submissão de uma determinada Câmara, de um determinado regramento de uma determinada Câmara. E isso acabava suprindo já este conflito entre as partes. Dificilmente o juiz chega a impor um árbitro único para ambas, como a lei prevê, mas tenta-se aproximá-las de uma determinada solução comum que de alguma forma está sendo obstada por alguma resistência pontual que é rapidamente suprimível. Dificilmente o juiz vai precisar regulamentar todos os elementos desse compromisso arbitral, mas talvez só superar alguma dificuldade. Eu acho que é mais por aí. Marina. Vou passar a palavra para a Adriana. Ok, Marina, primeiro eu queria agradecer a Ciesp, Fiesp, na pessoa da Lilian, uma Câmara que eu tenho maior admiração, participo do Conselho, ressaltar o trabalho incrível que o ministro Sidney Sanches faz na sua presidência, e também a Lilian, e a nova administração, novo secretário, estão dando aí um show de bola de eficiência. Obrigada, Cláudio, um parceiro de longa data. É um prazer estar aqui sendo agora moderada por uma ex-mute e com um juiz, né? Eu acho que o tema principal é a interlocução com o judiciário. Eu agradeço imensamente mesmo a disponibilidade desses jovens e competentes juízes como o Sacramone de debater, primeiro ter um pouco a paciência e até o interesse de debater com a comunidade arbitral esses temas. E que quando um juiz da competência sua, Sacramone, faz essa gentileza conosco, é uma demonstração incrível da importância também que o tema suscita, sabe? Da importância que o judiciário dá à vontade das partes, ao respeito a uma solução consensada extrajudiciário, e isso, como também você costuma dizer, professor de Direito Comercial, é fundamental para a segurança de investimentos e para o país ser tido como um país sério. Mas, respondendo ao tema, assim, a ação do artigo 7º tem uma coisa muito interessante, que vale a pena lembrar que o legislador optou para que, ainda que você tenha cláusulas problemáticas, que são as cláusulas vazias, ela seja completada pelo juiz. Em outras legislações, quando a gente fala de arbitragem doméstica, o caminho do legislador foi diferente. Eu tenho para mim que a opção, lá em 96, foi muito adequada, porque naquele momento nós não tínhamos nenhuma experiência com arbitragem, nenhuma vivência. Então, era muito importante que ela, eu vou colocar a expressão entre aspas, valesse a qualquer custo, sob pena de vários problemas na cláusula arbitral pudessem reconduzir a uma instituição da jurisdição estatal. Essa valência a qualquer custo não é correto, porque, evidentemente, tem que haver uma cláusula arbitral excluindo a jurisdição estatal, só que ela não é completa. Não tem, sobretudo, a forma de instituir o tribunal arbitral. A partir daí, ele consegue, com pernas próprias, andar. Então, primeiro, a escolha da lei é uma escolha, tenho para mim, num ambiente de um país sem nenhuma experiência, que éramos há 24 anos atrás, muito adequada. Segundo, já tive casos como advogado, casos, inclusive, muito limítrofes sobre a própria conceituação, se era uma cláusula vazia ou se era uma cláusula absolutamente inoperante
ou seja, não havia delegação de jurisdição privada. Então, temas um pouco mais sofisticados. Mas tenho para mim que, como deve ser a função de um juiz, o que o advogado espera? E o que eu acho que é mais prático? Para mim, eu acho que, do ponto de vista de um julgador, a coisa mais fácil a fazer é escolher uma câmara arbitral. Não se preocupar com a complementação do compromisso arbitral por inteiro. Porque, evidentemente, não é só escolher o árbitro, né? Não convém, por várias razões, e se tiver tempo a gente fala sobre isso, sem dúvida, a arbitragem administrada sempre tem vantagem se comparada com a arbitragem ad hoc. Portanto, em vez de um juiz quebrar a cabeça lá para criar um compromisso arbitral do zero, escolher árbitros, criar um regramento ad hoc, ou seja, para aquele caso específico, o que eu sugeriria, e que é comum, zero e vezeiro, eu já tive casos como esse, o juiz escolher o regulamento de uma câmara arbitral e, a partir daí, as partes vão seguir o regulamento. Ou seja, o complemento, a transformação da cláusula cheia, da cláusula vazia para a cláusula cheia, ela é muito simples. Basta fazer referência ao segmento das regras de uma determinada administração. Acho que cabe, nos casos que eu tive, os juízes indagaram as partes se havia preferências por certas instituições arbitrais. Então, me parece que isso pode ser feito. E em alguns casos que eu já tive, não houve, e simplesmente o juiz escolheu e o fez por sentença arbitral, e iniciou-se a arbitragem e foi conduzida a excelente termo. Então, há outras ponderações que eu deixaria aí para um juiz. E as partes também, evidentemente. Veja o tamanho da causa. Veja se é uma causa de valor médio para baixo, convém um árbitro único. Às vezes nem isso na cláusula também consta. Se for uma cláusula de valor expressivo, talvez convenha a referência a 3 árbitros. Mas, tirando este cuidado, eu escolheria seguramente as principais câmaras arbitrais, como o Fiesp, Ciesp, Kansas-CBC, CCI, ficaria na zona de conforto e, com muita tranquilidade, escolheria uma das instituições. Marina. Perfeito, concordo 100%, Adriana. E acho que dentro desse procedimento de escolha também faz bastante sentido, caso as partes discordem por algum motivo, tentar procurar um local neutro ou algum lugar que não favoreça, no caso de discórdia, nenhuma das partes especificamente. Mas dito isso, acho que é exatamente isso, e acho que também poderia ser algo a ser pensado, os próprios tribunais criarem uma lista de câmeras confiáveis e irem fazendo talvez um revezamento, ou privilegiar por vez uma, por vez outra, para que também não exista aí um favoritismo sempre em favor de uma ou de outra. Acho que seria bastante interessante pensar em algo nesse sentido também. Mas acho que é bem o que você disse, é discricionário, e dentro dessa discricionariedade é bastante recomendado ou esperado que se siga um procedimento mais completo, já testado e já aplicado pelas câmaras arbitrais, exatamente. E aqui só complementar uma coisa, você tocou num ponto, não é indispensável, mas algumas câmaras, o regulamento da CCI tem regra própria se as partes não escolherem a sede. Eu acho que o juiz poderia, inclusive, evidentemente a gente imagina que seria até a sede do foro, que essa ação do artigo 7º foi intentada, mas como ele pode definir o conteúdo do compromisso arbitral, também estaria ao encargo do juiz decidir essa importante questão que é a sede, né? Que vai atrair um pouquinho a competência para anulação. Exato. Nas experiências que eu tive, foi exatamente o que aconteceu. A sede acabou ficando, salvo uma em que a ação foi ajuizada no Nordeste, e aí as partes acabaram concordando em submeter a arbitragem à CAN, aí mudaram a sede para o
para a sede da própria Câmara, mas acho que como regra, pelo que eu tenho visto, é isso mesmo. Não sei, Marcelo, se você tem alguma coisa diferente na sua experiência. Aqui o problema era menor, até porque a vara já tinha competência aqui para os conflitos arbitrais da capital, então, como as principais câmaras já estavam aqui, as partes eram daqui, dificilmente essa questão sequer é debatida. Então, e a gente acaba escolhendo, ou as partes acabam escolhendo, e o juiz facilitando essa escolha, os regramentos específicos de câmaras que já estão aqui localizadas. Então, não há grande repercussão nisso. Só um complemento também, vejam que interessante que o compromisso a rigor, ele também contém a lei aplicável, né? E isso que eu acho, mas sobre esse ponto eu deixaria o juiz absolutamente confortável para não tocar nesse tema e deixar isso ao tribunal arbitral. Só esse complemento, Marina. A Marina tinha me perguntado, e eu acho que nem todo mundo ouviu, mas a Marina me perguntou a respeito de como se comportam, qual é o número desses procedimentos do artigo 7º, se eles estão crescendo ou não. Na verdade, quando foi medido em números as ações envolvendo procedimentos arbitrais, se verificou uma enorme quantidade de cautelares pré-arbitrais e ações anulatórias, né, de sentenças arbitrais. Então, a grande verdade é que do artigo 7º o limite é quase desprezível e a grande preocupação é que subiu muito o índice ou a quantidade de ações anulatórias, o que significa que as partes estão tentando rediscutir no judiciário o mérito daquele procedimento arbitral, na grande maioria dos casos, e não simplesmente de uma eventual ilegalidade na formalidade ou alguma coisa do gênero. Então essa é a principal preocupação que temos hoje. O judiciário acabou virando uma segunda instância do procedimento arbitral, o que é um problema. Eu admito que eu pensei muito em colocar uma pergunta sobre isso para o debate de hoje, mas eu achei que a gente acabaria caminhando mais para a falta de cooperação que às vezes acontece, que acaba prejudicando um pouco a utilização da arbitragem no Brasil. E acho que de repente a gente pode até voltar nesse assunto na última pergunta, sobre o que pode fazer para se tornar um parceiro da arbitragem nessa busca para que o Instituto continue sendo muito forte no Brasil. Mas é bastante, acho que frustrante para qualquer um que participa de um procedimento arbitral, com todas as complexidades que ele envolve, ver uma sentença anulada, com base no mérito da sentença arbitral, né? Infelizmente, cada vez mais vem sendo tentado, ao menos, pelas partes. Mas, Marina, posso fazer já um comentário? Vamos tratar disso já, porque isso é muito importante. Eu posso? Claro. Veja, eu acompanho o que acontece também mundo afora, né? Essa tendência um pouco... Primeiro, é interessante, Sacramone, o que você levantou da jurimetria, que você quase não vê execução de sentença arbitral. Se a gente fizer um cruzamento de dados entre o número de arbitragens que são resolvidas e as tentativas de anulação, eu não tenho esse número aqui, mas eu arriscaria dizer que o número das tentativas de anulação, primeiro, ainda é muito baixo, em que pese ter tido crescimento. Eu acho que esse crescimento existe no mundo afora, não é só no Brasil. Eu vou falar também um pouquinho sobre ele. Mas o que é o dado, o que é o reverso da moeda? Se não tem execução, na imensa maioria dos casos, há cumprimento espontâneo do laudo. Confesso, meu escritório, que até recentemente eu participei, que é o Eliel Batista, advogando 20 anos só em arbitragem, era a nossa experiência lá, e a experiência que eu posso dizer que era compartilhada pelos principais escritórios de advocacia do Brasil. São poucos os casos que a gente precisa executar. Então, esse índice de eficiência do Instituto, ele não é captado pela jurimetria. A jurimetria, ele só vai captar
os casos onde há uma anulatória, uma tentativa. Eu confesso também aos senhores que a minha visão hoje, a minha visão pessoal, existe uma expansão muito grande, inclusive para casos pequenos. Os casos bilionários, não é aqui só. Qualquer lugar do mundo, às vezes quem perde vai tentar alguma coisa. Não é prerrogativa nossa. Não é um defeito nosso. É a própria forma do sistema. O que me parece que aconteceu nos últimos anos? Um ingresso muito grande de novos advogados, novos entrantes na arbitragem. E vários desses novos entrantes, por exemplo, se alguém já me consulta, Adriana, o que você acha de uma anulação desse caso? Aí eu, por exemplo, nunca entrei com anulatória. Eu, muito provavelmente, vou falar, olha, não, tecnicamente não é um caso de anulatória e não vou patrocinar a demanda. Mas tem advogado para todo tipo de coisa, inclusive para entrar com anulatórias que não tem nenhum sentido. Evidentemente, nós temos um caso de uma anulação recente por falta de declaração, que foi decidida agora no TJ, mas tirando esse caso, que também tem posições para os dois lados, eu diria que eu ainda vejo o judiciário brasileiro muito adequado, sobretudo no Tribunal de Justiça de São Paulo, e os juízes das varas especializadas, os 4 juízes dessa vara onde o Sacramone atuou, muito atentos, muito ciosos, e o fato deles aplicarem corretamente, e inclusive haver os ônus sucumbenciais de uma anulatória, fará com que ela se mantenha, creio eu, espero eu, num volume reduzido. Ainda, gente, tem muitos advogados que estão patrocinando demandas que não param em pé. Desculpa essa pequena análise aí. Adriana, se eu puder aproveitar essa análise, vou fazer uma pergunta específica, então, da sua opinião. Sobre o caso Abengoa, queria saber se para você foi uma situação também foi um pouco ali além do que ele costuma ou deveria ir, ou se foi algo que para você foi feito dentro do que era pelas hipóteses de não homologação de sentença arbitral? Eu vejo o caso Abengoa, já falei isso publicamente, não sei se o Sacramone conhece esse caso. Sacramone, o STJ não reconheceu esse caso. Você conhece esse caso, Sacramone? Sim. Tá. Eu vejo, vou dizer, Marina, eu vejo com bons olhos. Eu achei que, primeiro, não é simples. Demorou um tempão. Nesses casos onde vai ter uma anulação, deixa eu falar o lado positivo. Pude ver que o STJ ponderou longamente as posições das partes, olhou a Convenção de Nova York, olhou regras da IPA, olhou a decisão que havia sido proferida em Nova York, e o voto majoritário, o voto condutor, foi não dar conhecimento, porque houve um erro objetivo na declaração do árbitro presidente do escritório. O sistema é esse. Objetivamente aconteceu alguma coisa, no caso da Abengoa, quer dizer, portanto, eu acho que é a correta aplicação. Tem um voto que, infelizmente, parece que é o voto condutor, mas é o único ministro que decidiu, que ingressou numa análise um pouco mais detalhada para dizer que a aplicação da multa estava incorreta. Mas se a gente olhar todos os outros votos, todos os outros ministros falam, não, isso eu não vou nem decidir, porque isso é olhar o mérito, nós não podemos olhar o mérito, mas nós podemos verificar se aquele que foi árbitro podia sê-lo ou houve um vício na revelação, e no nosso entender houve. Então, para mim, o caso Abengoa é um peso e contrapeso. Nessas minhas palestras mundo afora, eu vi também a decisão ser muito comentada positivamente. Deixa eu só dar um pitaco, que
Eu brinco sempre que o juiz não pode ver um processo na frente que ele está louco para decidir e decide. E no caso da arbitragem, me parece, e eu concordo com a Adriana, que o número revela não as anulações em face das decisões, porque o número pode ser infinitamente pequeno e a gente só olha o que já houve de ingresso no judiciário e compara entre, por exemplo, cautelares. Então, eu não meço a efetividade da recuperação, não, da arbitragem, mas sim os desvios. Então, eu parto do desvio. Mas com relação a esse aspecto, me parece, Marina, que o judiciário está absolutamente convencido que não deve interferir no mérito especificamente desta demanda, e concorde ou não com a decisão do caso Abengoa, o judiciário fez uma menção especificamente, ou analisou especificamente, se as formalidades foram preenchidas sem ingressar no mérito propriamente dito. E a gente tem visto nas varas especializadas, principalmente aqui da capital, desde o início, e agora que foi a competência migrou da falência para a empresarial, absolutamente essa convicção de que há uma jurisdição ali especial que é respeitada e só se analisa se o procedimento formalmente foi respeitado. Então, me parece que nesse ponto, a jurisdição estatal e a jurisdição arbitral acabam se complementando e têm se respeitado, ou pelo menos aqui em São Paulo, acho que isso é bem nítido. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Adriana. Acho que veio com uma ideia aí, de repente, para as próprias câmeras arbitrais. Não sei se elas conseguiriam fazer isso, mas de repente fazer um levantamento, porque elas sabem as partes das sentenças que foram proferidas e conseguem ter acesso às execuções que foram iniciadas. Então, de repente, também fosse um trabalho interessante a ser feito, a gente parar de partir do problema e começar a partir de dados mais concretos de sentenças que foram proferidas e quantas foram realmente espontaneamente cumpridas, né? Em relação ao Abengoa, eu concordo, mas a minha leitura dos votos era um pouquinho diferente. Eu acho que os ali quando eles falam da aplicação do, acho que é 318, 319, que fala sobre perdas e danos, 389, desculpa, sobre perdas e danos, eu achei que eles entraram um pouquinho no mérito nesse aspecto. Não me lembro ao certo quais os votos. Pode ser que seja só um voto, mas eu lembro que eu li, não lembro se seja o voto do relator, eu fiquei com uma impressão assim, falei, poxa, aqui ele nem precisava ter ido tão longe porque ele já anulou por outro motivo, não dá para entender por que ele está fazendo isso. E aí colocou as partes numa situação muito complicada, né? Mas então, se você olhar o que aconteceu, se olhar todos os votos, é um só ministro, só que ele que foi quem foi relatar, fazer o acórdão, mas não é a opinião dos demais, que está, inclusive, por escrito. Então, a gente tem que olhar um pouquinho, a opinião ainda é um caso claro de que não entrou, teve um voto que eu acho que extrapolou o limite mesmo, e os demais me parece que ficaram, se olhar o conteúdo do voto, Marina, eles ficaram nos limites objetivos aí da escolha do ato, da revelação, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente pode passar para a próxima pergunta. Senão não vamos ter tempo de ir para todas. A não ser que vocês queiram falar mais uma coisa sobre esse tópico de anulação, que eu sei que é bem polêmico e imagino que podemos. Tá. Eu vou falar dois dados, assim. É o seguinte, é importante ter, sistemicamente, a arbitragem, ela tem uma, como é que os americanos falam? Accountability. A parte escolhe o árbitro. Esse direito, ele tem dupla implicação, sabe? Ele é uma grande vantagem para você poder escolher um especialista, mas é um ônus de escolher. Porque se você escolher, tem uma responsabilidade também da parte pela sentença arbitral. Foi ela que escolheu aquele decisor.
Então, às vezes, as pessoas esquecem um pouco disso, né? E eu acho da anulatória, hoje em dia, eu brinco nas palestras que eu dou, eu digo, Sacramone, que hoje, com o novo CPC, ficou com certeza mais claro que o judiciário é mais caro que a arbitragem. Porque em nenhuma arbitragem um árbitro dá 10 ou 20% do valor da causa. Mas no E aí, judiciário também não. ele não está aplicando aquela regra lá? Também não. Mas dá um medo agora. Então, dá um medo. A gente pode até discutir isso, porque uma das coisas que foi até uma surpresa, quando a gente fez o estudo de girometria, e o Guedes, especificamente com a BJ, avaliou quantos era o prognóstico de recebermos no judiciário essas demandas para a criação das duas varas, o número acabou sendo preciso nos primeiros 6 meses. Então, a gente conseguiu medir especificamente o quanto ia crescer. Só que esse número, depois de 6 meses, começou a crescer mais do que o modelo. E a questão que começou a ser ultra interessante para a discussão foi que as varas empresariais começaram a capturar processos arbitrais. Então, a parte deixava voluntariamente de se submeter à arbitragem para se submeter a uma competência especializada empresarial. E por quê? Primeiro dos motivos, a arbitragem já não é tão mais rápida assim do que um procedimento judicial. E a gente vê com as cautelares arbitrais, né, ou pré-arbitrais, o quanto tempo demora para um painel ser instalado, que é uma exorbitância. Segundo, o preço. Enquanto o preço, e eu concordo com relação aos honorários, e entro aí logo em seguida, Adriana, mas o preço é muito diferente. E eu concordo que você está pagando por uma especialização. Só que na medida em que o Tribunal de Justiça começou a criar varas especializadas no conflito empresarial, às vezes o preço não se justifica, e aí eu vou ter que analisar custo e benefício. Claro. E aí foi medido até, e claro que eu tenho duplo grau de jurisdição, se eu não concordar com o primeiro grau, vou para uma câmara especializada, né, o que acabou sendo um enorme atrativo desses processos. E aí o custo especificamente de honorários foi avaliado com relação a esses 10% e 20%, que na prática ele não é aplicado. Isso chega até 750 mil reais. Quando os honorários ultrapassam, e essa é uma marca que foi medida pela BJ, quando o honorário ultrapassa 750 mil reais, o juiz fixa por equidade. Mesmo com o novo CPC? Mesmo com o novo CPC, não há, ele fixa por equidade. Então existe um teto na prática do específico valor. Mas vou dizer o seguinte, na hora de você decidir por uma anulatória, é um super fator, entendeu? Você fala, eu tenho um caso de 100 milhões, eu posso ter um juiz que vai dar 10 ou 20 milhões se eu perder. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E eu acho que isso também é um desincentivo a medidas anulatórias sem sentido. O que eu tenho visto é que a parte que perde, eu tenho visto uma ou outra anulatória para tentar ganhar algum leverage para acordo. E depois de 6 meses, 1 ano, desistem no anulatório e fazem acordo. Eu vi algumas vezes isso. Chamou muita atenção. E aí todo mundo abre mão de honorários desses custos, né? Marina. Obrigada, pessoal. Vou passar para a próxima, então. Agora, tenho certeza, não querem falar mais nada. Tudo bem. Encerramos o tópico anulatório. Então, vamos falar sobre carta arbitral. Talvez a gente acabe falando um pouco sobre anulação também nesse tópico, mas em relação ao escrutínio que o juiz pode fazer quando ele recebe uma carta arbitral. Eu queria saber, ouvir a opinião de vocês dois, talvez começando pelo Marcelo. Então, o grande ponto... O grande ponto, eu acho, da pergunta, Marina, é não só com relação aos aspectos formais, então, a carta arbitral ser acompanhada da convenção de arbitragem, a carta arbitral ser acompanhada da nomeação dos árbitros, da aceitação para as funções.
esses são aspectos formais, né? Então, se a gente voltar ao 267 do CPC, né, com os requisitos de todo e qualquer título, a carta arbitral também tem que ter, então, a fundamentação e assim por diante. A grande questão é, e se eu tenho uma carta arbitral contra legem? Né? Uma carta arbitral que fixa uma determinada obrigação para uma das partes que contraria a nossa lei. Pode o juiz que vai dar cumprimento a esta carta recusar e avaliar o mérito para saber se ele é ou não contra a lege? E aí é curioso isso, porque se num primeiro momento, como judiciário, a gente falaria, como assim, eu vou dar cumprimento à ordem manifestamente ilegal? Então, ordem, a gente tem um brocardo no judiciário que é ordem manifestamente ilegal não deve ser cumprida. E aí tem alguns pontos interessantes. Por quê? Porque na arbitragem as partes podem escolher, inclusive, a lei a ser aplicada. Uma lei que não necessariamente precisa ser a nossa. A gente pode fixar, inclusive, por equidade. E como eu posso determinar, portanto, o cumprimento de algo, eventualmente, que contrariaria esta convenção que foi feita e, eventualmente, as normas brasileiras. E aí a gente pode sair, nesse ponto específico, pelo artigo 32 da Lei de Arbitragem, a 9307, que fala que é nula a sentença arbitral quando ela extrapolar os limites da convenção de arbitragem. E, nesse ponto específico, quando a convenção de arbitragem tem que ser fixada, né, ela não pode violar nem os bons costumes, e aí o nacional, ou a ordem pública. Então eu posso ter uma carta arbitral, inclusive contra a legem, e me parece que desde que ela não fira os princípios da ordem pública. E aí eu gosto sempre, eu estava até comentando com a Adriana aqui antes disso, caso clássico, eu tenho uma arbitragem que versa sobre um crédito, portanto é arbitrável, de uma recuperando, ou de uma pessoa jurídica que está em recuperação, e aquele árbitro fixa não só o valor, nem só se deve, nem só o AN quanto o quantum de beato, mas ele vai além, e ele fixa, inclusive, a natureza do crédito. Então, por exemplo, ele fixa que a obrigação é extraconcursal, e aí, eventualmente, ele até permite compensação de crédito na arbitragem, se o juízo que vai dar o cumprimento precisaria obrigatoriamente se curvar a esta carta arbitral. Precisaria? Parece-me que não. Se houver aí, né, a extra petita, ou seja, se a decisão extrapolar o que foi fixado na convenção arbitral ou não ficar limitado nesses aspectos ao bom costume e à ordem pública, e aí envolvendo interesses de terceiros, como na recuperação judicial, as normas são de ordem pública, o juiz não precisaria dar cumprimento àquela ordem, ou ele só daria, que é o caso, daria cumprimento naquilo que não contrariasse a ordem pública. Então, por quanto aquele devedor efetivamente deve, se ele efetivamente deve, ele habilita aquele crédito, mas considera eventualmente aquele crédito como concursal, por exemplo. Então, me parece que o juízo, em regra, não poderia aferir o mérito daquela carta para dar cumprimento, simplesmente os aspectos formais de que ela está regularmente constituída, que ela é autêntica, exceto se violar bom costume ou normas de ordem pública. Ele poderia, sim, recusar o cumprimento, parece. Marina, Ia passar a palavra. Não, eu estou de pleno acordo com o excelentíssimo senhor doutor Sacramone. Não, para dizer o seguinte, eu como comentei com ele, eu também... Veja, a arbitragem, gente, ela é uma coisa para ser super eficiente, ela não é um mecanismo para simulações, para utilizações indevidas, não é nada disso. Você escolher uma câmara séria, árbitros sérios,
eles, inclusive, os juízes têm para mim que ficam felizes também quando vêm coisas de qualidade em termos de decisão arbitral. Eu recentemente contei para o Sacramone num caso em que nós fomos, e essa era a discussão, eles queriam que a gente dissesse qual era o crédito e se o crédito estava sujeito à recuperação judicial ou não. E na nossa decisão, nós falamos assim, eu não tenho jurisdição para isso. Não, esse tema não é direito patrimonial disponível aqui. Veja bem também, o juízo recursal ou o juízo falimentar é uma execução coletiva. Nós já estamos na esfera de execução, né? E que a arbitragem é processo de conhecimento. Né? Então, assim, é importante. O tema da falência e da recuperação já geram questões muito interessantes, mas me parece que, dentre elas, essa é um pouco mais simples de resolver. O árbitro vai decidir, houve descumprimento do contrato, condena o pagamento de tanto. Inclusive, é uma sentença condenatória, mas o outro vai pegar e executar individualmente. Ele vai lá e fala, olha, o meu crédito é tal, é quirografário, não é quirografário, isso o juiz vai decidir. Está dentro, está fora da recuperação. E só vai funcionar se continuar assim. O Brasil, em termos mundiais comparatistas, ele já, eu acho que está indo muito bem nesses temas de empresa que está ou em recuperação ou em falência. Não há necessidade de participação no Ministério Público, na arbitragem, tudo está funcionando, me parece, adequadamente. Com essas dificuldades aí no momento em que se tangencia, mas que tem que ser discutidas realmente, e eu quero crer que o árbitro tem que ficar muito atento para não ver, para perceber se não está sendo utilizado pelas partes para decidir uma coisa que a ele não compete. Realmente, eu fiz até uma pergunta para o Carmona no ano passado, no evento do SEBAR, que é exatamente como o árbitro deve se comportar quando ele acaba de ser indicado e as partes pedem para ele homologar uma sentença arbitral em relação à qual ele tem dúvidas quanto à rigidez do que está sendo homologado, porque a arbitragem poderia muito bem ser usada para que transferência patrimonial acontecesse quando ela não deveria acontecer, né? Acho que essa é uma dúvida, não sei se foge um pouco do tema hoje também, mas a gente discordou um pouquinho ali na hora. Ele acha que não cabe ao árbitro, tendo ou não qualquer tipo de confiança, cabe a ele simplesmente homologar. Eu já acho que, sendo uma situação em que há indícios de que aquilo está se prestando a fraudar algum tipo de transferência ilícita, eu acho que cabe ao árbitro pedir esclarecimentos ou algo assim para as partes. Sabe que tem posso interferir rapidinho, Marina? Claro. Que era o seguinte, é um enorme problema essa questão, e falo da recuperação porque é uma matéria que eu tenho até mais proximidade, e que é o seguinte, os problemas da arbitragem com o judiciário, e aí nesse campo, para mim, é enorme. Então a gente tem uma enorme discussão, por exemplo, sobre validade de cláusula de vencimento antecipado. Então, por exemplo, se pedir recuperação implica, chama ipso facto clauses, né? Então, se pedir recuperação implica a rescisão do contrato. E esse contrato tem uma cláusula arbitral. Que é um caso interessantíssimo. E aí está o seguinte, o árbitro pode falar se a cláusula é válida? Entende-se que sim, que ele poderia. Mas o contrato é essencial para a recuperação. Pouco importa, as partes convencionaram e ela sabia o que era essencial. Beleza. E na ação anulatória, o juiz que discorda porque entende que a cláusula é ilegal por contrariar, portanto, as normas de ordem pública, afinal a recuperação é instituto de ordem pública, poderia anular a sentença arbitral porque ele não concorda? Então, tema incrível. Só tema que incrível. Acho que não. Isso, eu acho que não. Acho que não, porque precisa de um manifestamente, no meu entender, e isso não é manifesto. Primeiro, e será que isso é de fato ordem pública, Sacramone? Não, concordo com você. Que assim,
E tem uma questão que internacionalmente a gente aí começa a ficar muito clara, que a gente vai começando a ter níveis de ordem pública, né? O nível local, que é um pouco mais abrangente da ordem pública. Se a ordem pública é um conceito uniforme de questões que são fundamentais a uma coletividade, quando você olha internacionalmente, ela fica ainda mais estrita. Então, eu acho um tema super bacana. Eu até recentemente, quando eu fui analisar a jurisprudência do TJ, você vai saber melhor que eu, havia metade. Não havia... Não é um tema, inclusive, pacificado, pelo menos o que eu levantei, que eu não sei se já está pacificado, mas eu disputaria um pouco se é um tema de ordem pública, que aí permitiria algum ingresso. Eu concordo. Acho que sem dúvida afeta terceiros, mas não sei se isso já caracterizaria a ordem pública, porque impediria a recuperação. Eu acho que é um passo além. Acho que não me parece, pelo menos, é direto, ou na pior das hipóteses, não é manifesto, o que já impediria que ele entrasse nessa discussão. E deveria daí se submeter à decisão arbitral. Desculpe, Então, Marina. Imagina. Não, eu só ia dizer que a gente acaba se prendendo muito na questão da ordem pública e talvez a gente acabe esquecendo de pensar em outras circunstâncias que poderiam surgir também numa carta arbitral. Então, será que no âmbito de uma carta arbitral poderia a parte pedir ao juiz que se recusasse a cumprir porque o árbitro é parcial, por exemplo? O que vocês acham? nossa, que ótimo tema. Interessante. Eu até quando eu vi você escrever esse tema, eu diria, olha, o juiz poderia se recusar a partir do momento que tivesse configurada uma das hipóteses do 32. Veja, primeira prova disso é dificílima, né? Então, talvez seja uma questão escolar, para fins de reflexão. Mas eu tenho para mim, e eu vou também fazer isso com muita cautela, quando a gente olha o sistema, o artigo 32, que é anulação por violação à ordem pública, inalimentabilidade, falta de devido processo legal, sentença extrapetita, são expressões de ordem pública, né? Então, ser árbitro, quem não poderia ser, que é uma das hipóteses, por que a ordem pública? Nenhum país, há uma concordância que nenhum país entende como adequado um laudo arbitral emitido por quem não deve ser o árbitro, né? Então, assim, se convencido da prova, eu acredito que poderia ser uma das exceções. É que é dificílima disso, né? Ele pode, eu diria que era o safe side do juiz, é falar assim, olha, você tem que impugnar o árbitro. É isso. Decidiu-se o impugnar o árbitro, é na anulatória que você vai discutir, não é esse momento. O juízo aqui é muito perfunctório, então você tem que ser uma coisa muito patente, senão é na anulatória que você vai discutir. Isso tem até precedente em relação à impugnação judicial da nomeação do árbitro, tem se recusado para se entender na anulatória depois que a sentença é proferida e daí vai se olhar a formalidade da sua nomeação. Eu só queria diferenciar, e aí a gente tem bastante isso no judiciário, embora na arbitragem talvez não seja tanto, mas no judiciário a gente tem isso mais célere, mais firme, que é o seguinte, eu posso, e me parece que aqui é aplicável o mesmo raciocínio, eu posso impugnar, eu posso anular a sentença em razão da nomeação de alguém, ou por corrupção passiva, né, que prevaricação, as hipóteses do 32, né, mas, além de tudo, por alguém que não poderia ter sido nomeado como árbitro. E aí a questão é formal, não é tão substancial com relação a ele ser simplesmente parcial ou não, mas ele não poder estar naquele conflito em razão de um conflito de interesses próprio que ele tem. Formal, seja
tenha ele deferido, ou tenha ele proferido a sentença em que sentido fosse. Então aqui me vai muito mais as questões de proximidade com a parte do que em relação ao mérito propriamente da demanda e se ele tinha, por exemplo, uma posição anterior ou qualquer coisa do gênero. E aí o disclosure que o árbitro faz já supriria essa questão, né? A gente vai olhar a formalização ou não disso. Eu acho que é inevitável a gente falar um pouquinho da Abengoa também, né? Porque eu acho que o que é muito interessante nesse caso é que as cortes, no local em que era a sede, que era Nova York, decidiram exatamente que não havia uma imparcialidade subjetiva, porque o árbitro-presidente não sabia que o escritório dele estava recebendo valores de uma das partes na arbitragem. E aí, no judiciário brasileiro, o STJ aplicou um critério aí objetivo em relação aos valores que foram recebidos, e a prova acabou sendo muito mais fácil de ser feita, porque era uma prova objetiva de que o escritório recebeu aquele valor. Não entraram no mérito de se ele subjetivamente era imparcial ou não. Acho que seria bacana que, como está acabando, talvez ouvir a opinião de vocês sobre isso, ao invés de passar para a próxima pergunta, porque acho que realmente a gente, infelizmente, não vai ter tempo de tratar dela, porque é bastante interessante também. Acho que com relação à questão subjetiva, tem que se levar em consideração que o árbitro em questão é um super advogado conhecido em Nova York, sabe? E certamente isso respeitadíssimo. Certamente quero crer que, do ponto de vista individual, parece que fez uma defesa muito boa da sua posição. Falou, olha, um cara que todo mundo tem uma imensa credibilidade, isso pode ter impactado o judiciário de Nova York para usar o critério subjetivo. Outras decisões de outros distritos foram pelo critério objetivo, que a simples falta de revelação gerava a anulação. Eu acho que não é a simples falta, tem que se olhar o critério, o impacto no caso específico. E aqui não é propriamente a parte, né? Eles advogavam para o governo e a parte privada que estava com um projeto com o governo que fazia os pagamentos, que era uma das partes da arbitragem. Então, tem muitas nuances. Mas eu acho que, na verdade, só para terminar, a solução do judiciário americano é que está errada. São soluções possíveis e bem embasadas. Agora, eu acho que é importante, o caso Abengoa, ele manda um recado, sobretudo para os escritórios gigantes. Você é um escritório gigante, quer ser árbitro, você tem que ter um sistema de conflict check adequado. Então, não seja árbitro. É um pouco também, talvez, dentro desse diálogo, que o tema é esse, é muito importante que a comunidade arbitral ouça o que o judiciário, primeiro que ele conheça, como de fato no Brasil já conhece os grandes players, mas que a gente também ouça como os juízes entendam a leitura desses critérios, porque são eles, no final, que vão fazer o controle dessas questões formais de manutenção ou não da atividade de árbitro. Então, o debate amplo sobre isso me parece muito importante. Sacramone. Eu acho perfeito. Eu acho que formalmente o disclosure tem que ser um parâmetro, mas eu concordo que não pode ser só e tem que ser o quanto isso influencia ou pode influenciar de alguma forma o sentido, ou não o sentido da decisão, mas o papel dele como árbitro, porque se for algo absolutamente insignificante, que não pode, parece que não faz o menor sentido que o judiciário seja utilizado para passar por cima da sentença, né? Porque as partes convencionaram e
E eu volto sempre a esse ponto, a arbitragem não deixa de ser uma manifestação de vontade entre as partes que tem que ser preservada, inclusive pelo judiciário, porque a autonomia de vontade dela própria, função social, boa-fé objetiva, e eu não posso fazer com que o judiciário utilize de formalidades absolutamente irrelevantes, que pode acontecer, não vou dizer que é o caso, mas que pode acontecer para superar o que foi decidido, porque daí a arbitragem acaba. Então, eu acho que é um parâmetro, mas um parâmetro que talvez não possa ser o único. E aí faz mais sentido que isso fique mais justo. Bom, muito obrigada. Acho que a gente pode passar, então, para a última pergunta, que também tem a ver muito com o que a gente está discutindo aqui. Queria saber, na opinião de vocês, o que o judiciário pode fazer para cooperar com as partes, os árbitros, para tornar a arbitragem, o Brasil, uma sede mais atrativa para procedimentos arbitrais. Posso começar? Claro. Eu gosto muito dessa pergunta porque é a primeira vez que eu vejo uma mudança, porque sempre me perguntam o seguinte, como é que pode o judiciário ser melhor, né? E agora eu me pergunto, por quê? Porque a gente tem a outra face da moeda, eu de dentro vendo vocês, falando o seguinte, não, mas a arbitragem, como assim, não é um sucesso já? Vocês acham que ela ainda pode ser melhor? E o que me leva, o judiciário então não está tão ruim assim. O que é ótimo. Mas vejam, do ponto de vista daqui, o que o judiciário pode fazer com relação à arbitragem, para que a arbitragem melhore, eu digo o seguinte, é o judiciário continuar respeitando a arbitragem. Eu acho que a gente podia melhorar essa pergunta, e assim, o que a arbitragem pode fazer por ela própria para melhorar? Porque ela foi criada como uma alternativa do judiciário, e se o judiciário melhorou, e eu quero crer que melhorou, a arbitragem começou agora a competir com o judiciário, o que é ótimo para os dois lados. E aí, me parece que se a gente se especializou e a arbitragem já estava especializada, ela precisa correr atrás de algumas outras coisas. Talvez a publicidade da decisão, uma das coisas que é quase um tabu na arbitragem, deva ser repensada para fazer com que aquela decisão, primeiro para criar jurisprudência, porque eu brinco que a gente, como professor de empresarial, a gente está perdendo muito sem saber o conteúdo, porque eu posso ter verdadeiras lições de direito que não estão sendo divulgadas, o que é inconcebível, primeiro dos pontos. E segundo, porque eu preciso gerar uma meritocracia no próprio árbitro, que ele saiba que aquela decisão vai ser conhecida e vai ser criticada pelos seus próprios pares. E aí ele vai ficar com melhor renome, e aquele que não conseguiu proferir vai ser avaliado e não vai ser mais nomeado. Ele cria um sistema de incentivos. E talvez isso seja relevante. Então, o primeiro dos pontos que eu acho que a arbitragem deve começar a pensar é até que ponto a questão do sigilo merece ainda ser tratada, e se a gente não poderia suprimir o sigilo, claro que não, porque ele tem uma função, talvez, no sistema arbitral, mas de alguma forma ser repensado para que esses casos comecem a ser conhecidos e, principalmente, o árbitro comece a se submeter não só às partes, mas ao público. Qual foi a argumentação construída e qual foi o fundamento? Acho que esse é um ponto importante para todo mundo. Adriana, mutou. Vamos marcar, Marina, Cláudio e Lilian, por favor, um follow-up dessa conversa. Eu adoraria a gente ter 1 hora para discutir esse tema, porque esse tema é complexo. Eu pessoalmente adoraria que os extratos dos laudos que tratam com profundidade de direito civil, comercial, já fossem publicados há 10 anos. Eu vejo, e o Sacramone e os atuais não, porque o Sacramone falou, por bem, quem está numa situação privilegiada são os juízes das 4 varas, que eles sim veem os laudos de casos que são laudos muito bons, como também laudos ruins. Eu acho que tem verdadeiras preciosidades. Agora, a questão, ela não é simples. O sistema de arbitragem de investimento, ele sofreu um grande revés e um prejuízo muito grande
pela publicidade exacerbada. Tudo é público. Toda petição, toda audiência, os árbitros ficaram marcados indevidamente, um é pró isso, um é pró aquilo. Então, eu acho que o tema é o tema da hora. Essa aula que eu dei para a Paula na sexta-feira é sigilo arbitral e ordem pública. O tema da hora é modular. A transparência de alguns atos, ela não é completamente perniciosa à arbitragem, pelo contrário, a fortalece. Então, talvez possamos ter, por exemplo, sentenças sem o nome dos árbitros, porque não precisa promover os árbitros, mas eles sabem que vão ter escrutínio, ou partes das sentenças na parte que seja de direito. Isso já é permitido há décadas. E a CCI mudou radicalmente o padrão mundial. Nós ainda estamos em fase de transição. A partir de 1 de janeiro de 2019, todos os laudos da CCI serão em tese publicados. Só que para isso aconteça, se alguma parte se opuser, a CCI não publica. Mas certamente, num futuro próximo, de 3 ou 4 anos, nós veremos, quero crer, um volume muito maior. A CCBC está fazendo um trabalho muito bacana, Fiesp também estão começando a ter, né, Lili, essa discussão lá, para termos mecanismos de publicação de pelo menos alguma coisa, sobretudo, eu digo isso para ter acesso ao estudo de qualidade de alguns temas que são a prática do direito comercial. Ela também está publicando, né? Publica no final do ano. Eu não lembro se eles publicassem uma emenda, mas eu sei que publicaram também. Ainda emenda. Acho que é isso. Pessoal, tem algumas perguntas aqui, mas como a gente passou um pouquinho o tempo, eu acho que, infelizmente, a gente vai ter que encerrar sem passar por elas. Agradeço. Só posso fazer uma coisa? Marina, antes de você dar a palavra final, Sacramone, queria te agradecer, porque nós da comunidade arbitral, você não imagina como é precioso para nós um juiz como você, super atarefado, professor, se dispor a bater papo e ajudar a gente a melhorar, porque isso é a última coisa que você falou. Nós estamos tentando melhorar o tempo todo também. Não, eu que agradeço, foi um prazer e eu estou sempre à disposição de vocês para debater e faz com que a gente saia do castelo, do Poder Judiciário e comece a verificar outros temas que eventualmente a gente não tem contato. Então, acho que a conversa permite que os dois lados evoluam, por isso que eu sempre estou à disposição e é um enorme prazer sempre. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, doutora Adriana. Que foi uma conversa realmente muito boa. A gente conseguiu passar aqui por vários pontos. Sempre dá uma vontade de falar um pouquinho mais sobre cada ponto, porque são coisas muito polêmicas, mas a conversa foi de fato bastante produtiva. O Cláudio me passou um recadinho aqui para eu falar para todo mundo que na semana que vem a conversa vai ser sobre arbitragem em relações de consumo, com a Suzana Cata Preta e o Luciano Tim. Também, com certeza, vai ser uma conversa bastante especial, são todos convidados. E muito obrigada a todos que assistiram a gente hoje, também tiraram um tempinho na segunda-feira para debater aqui com a gente essas questões. Peço desculpa mais uma vez por a gente ter extrapolado o tempo e não conseguido passar pelas perguntas que foram feitas no Facebook, mas tenho certeza que estão sendo todas anotadas pelo Cláudio para um próximo Arbitalks, de repente, já endereçá-las de início. Um abraço a todos, muito obrigada. Parabéns a Ciesp e a PUC, viu? Um abraço. Foi ótimo, parabéns.